Agora, Viga, falando agora de Mercadante, ele também sinalizou uma ajuda para fornecedores da Americanas. Explica isso para a gente, por gentileza? Exatamente. O BNDES tinha empréstimos, era uma espécie de financiador da rede varejista que está em recuperação judicial depois daquilo que se chama de fraude de 20 bilhões de reais que veio à tona, se tornou um verdadeiro escândalo no mês passado. As dívidas do Grupo Americanas somam algo como 40 bilhões de reais. O BNDES tinha empréstimos de mais ou menos 2,3 bilhões de reais, melhor dizendo, ao Grupo Americanas, já tinha recebido parte significativa, metade desse montante, tinha uma carta fiança, uma espécie de garantia e executou essa fiança depois do escândalo envolvendo a fraude contábil, fiscal do grupo varejista. Portanto, segundo a Luiza Mercadante, o governo brasileiro, o BNDES, não tem mais um centavo na Americanas. E agora a preocupação é justamente com a cadeia de fornecedores. São vários fornecedores de várias ordens e segmentos que empregam milhares e milhares de pessoas. A Luiza Mercadante disse que já iniciou tratativas e conversas com a FEBRABAN, que é a federação que reúne os bancos brasileiros, para se criar uma espécie de linha de crédito para dar suporte justamente a essas empresas fornecedoras do grupo da rede Americanas. Para ele, essas fornecedoras foram vítimas e deixou bem claro, hoje aqui na sede do BNDES, que o Banco de Fomento não vai ser hospital de empresa, ainda mais uma empresa que tem acionistas bilionários que podem, se necessário, se quiserem, fazer os aportes que quiserem. Vamos ouvir Mercadante aqui na Jovem Pan. Eu digo a FEBRABAN com a Fazenda para ver um pouco o que é possível fazer do ponto de vista de viabilizar essas empresas para que elas não sofram a consequência de uma fraude no balanço de uma empresa que elas eram fidelizadas. Elas não têm responsabilidade pelo que aconteceu. Estamos tranquilos, nós estamos fora das Americanas, executamos totalmente as garantias. Não é só que nós não somos hospital, mas executamos as garantias. Porque não fazia nenhum sentido o BNDES ter dinheiro lá nas condições do que nós assistimos em relação ao balanço das Americanas. Na hora executamos e já recebemos. Esse, então, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que falou também sobre um outro tema que é bem interessante, né, e interessa bastante ao mercado financeiro, que diz respeito à TLP, a taxa de longo prazo, que é a taxa, vamos dizer assim, a grosso modo superficial de remuneração dos empréstimos do BNDES. Ele defendeu nesta quarta-feira, aqui nessa entrevista sobre a reativação do Fundo Amazônia, uma espécie de mudança no cálculo da TLP, segundo ele, com juros subindo, inflação também muito oscilante, tem prejudicado principalmente os micro, pequenos e médios empresários que são tomadores de crédito de financiamentos do Banco de Fomento. Essas conversas, segundo ele, já começaram dentro do governo, mas ele garantiu que a TLP, taxa de longo prazo, não ficará abaixo da Selic, que hoje é de 13,75%, companheiros. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, trazendo as principais informações do dia pra gente. Viga, obrigada. Bom trabalho aí para você. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Fernando Capês, vamos começar por essa questão que envolve Americanas e BNDES. Mostramos um trechinho dessa entrevista de Aloysio Mercadante, presidente da estatal, dizendo que os fornecedores da Americanas não têm nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo com a empresa e que defende, então, a criação de linhas de crédito, ou uma linha de crédito, pelo menos, para favorecer essas empresas que estão à beira de um calote. Como você avalia essa possibilidade? Isso não abriria um precedente para que empresas em situações parecidas também pleiteiem benefícios assim? É claro. Evidentemente, os fornecedores, as empresas fornecedoras, são vítimas de estelionato, claro, de um crime praticado pelos gestores das lojas Americanas. A melhor maneira de indenizá-las é a desconsideração da personalidade jurídica e executar o patrimônio pessoal, principalmente dos três principais acionistas, que inclusive são acionistas de outras grandes empresas aqui do país. Então, eles têm que pagar do próprio bolso, e não o BNDES abrir linha de financiamento. É isso que deveria ser feito. O BNDES, por exemplo, está faltando financiamento, faltando dinheiro, ele cortou 2,9 bilhões de reais de financiamento para empresas de pequeno e médio porte do agronegócio.
E o agronegócio correspondeu ano passado a 27% do PIB nacional. Então, claro que, em primeiro lugar, deve-se procurar a responsabilização financeira e buscar a indenização do patrimônio pessoal dos bilionários acionistas das lojas americanas, os dirigentes responsáveis pela fraude no balanço, para pagar dividendos a mais para acionistas e prêmios para a diretoria. Eles têm que ser responsabilizados, até porque a empresa tem ações na Bolsa e nos Estados Unidos. Empresas que vendem ações nas bolsas são tratadas como empresas públicas. Então, antes do BNDES socorrer, tem que punir e buscar o dinheiro desses acionistas e dirigentes.